porque ele tem velocidade, Karine. O que eu acho mais bonito de vê-lo jogar é que ele tem estatura, ele tem 1,96 m e não é lento. Isso é para poucos. Você vê o Gustavo Henrique, por exemplo, é um zagueiro grande e que é lento. É da natureza. Quanto mais envergadura você tem, Sim, mais dificuldade para você, por exemplo, chegar ao chão com as mãos. Então ele tem muito tempo de reação, ele tem muita velocidade. E está pegando tudo. E num jogo chave, porque todos nós, no pré-jogo, desconfiávamos que seria a vez do Diego Alves. O Diego viaja para Porto Alegre e não joga. Ah, porque ainda está readquirindo o ritmo, porque está renegociando o contrato e tal. Ah, mas então agora na Copa do Brasil, ele não. E justamente quando ele era colocado em dúvida, ele faz a partida de hoje. Então, assim, para mim fica, a partir de agora, muito mais difícil para o Domi trazer o Diego Alves de volta, porque o garoto se firmou com uma grande partida, independentemente da negociação de contrato. O Diego merece o que ele está pedindo, eu não sei se o Flamengo pode pagar o que ele está pedindo, estica daqui, puxa dali, ele tem história já com a camisa do Flamengo, um não exclui o outro, só que a diretoria do Flamengo ganha um argumento importantíssimo em meio à negociação. Nós não estamos refém de um grande goleiro, que inclusive tem como grande mérito ser pegador de pênalti. Ele é recordista em pênaltis no Campeonato Espanhol, à frente do Zubizarreta. Estou falando do Diego Alves. Hoje o Neneca pega um pênalti. Então, assim, num momento chave estratégico para todos, o Neneca tem personalidade. Além da técnica, ele se impõe emocionalmente no momento em que ele era colocado em xeque. É muito bonito, repito, ver um ídolo surgir e fazer o que ele fez hoje. concordo plenamente. O momento que ele está vivendo é impressionante. E 21 anos, né? O Hugo realmente está aproveitando a oportunidade dele. Então, a Copa da Rússia, o Tite chama sempre um goleiro, estava chamando sempre um goleiro jovem, ele foi o primeiro a ser chamado, né? Ele já fez parte da seleção principal. E é o que o Guga disse, e o time não perde com ele, né? Ele está invicto, ele não sabe o que é perder ainda como titular do Flamengo. E eu estou com o Guga, acho que o jogo de hoje foi definitivo. Eu mesmo tinha dúvidas se jogaria o Diego Alves ou se jogaria o Hugo. Olha essa defesa, gente. Essa defesa é fantástica. Eu acho ela mais importante que a do pênalti, porque é uma bola mais difícil do que a do pênalti. Porque o chute vai muito, ele tem um tempo de reação, o chute é bom, o chute não é um chute qualquer, e ele se estica, ele tem envergadura e faz a defesa. E o pênalti, eu acho que o Walter nem bateu tão bem, bateu forte. Agora, de novo, ele tem velocidade e tempo de reação. Impressiona mesmo. E ele espalma sempre pro lado, né? Ele não dá o rebote. Mérito dele também. Que o atacante espera. Isso destaca essa velocidade dele mesmo. Mas falando sobre agora, o jogo com 1,96 m, você ter essa velocidade, por exemplo, é para poucos goleiros. O Courtois tem esse tamanho também tem velocidade. Não é qualquer goleiro grande que tem. Por melhor que tenha o lado técnico, os fundamentos técnicos, às vezes falta velocidade. Ele tem velocidade. Então, eu achava que o Domenech teria um pouco mais de dor de cabeça para decidir isso, mas acho que o jogo hoje decidiu por ele. Eu acho que ele vai manter o Hugo Souza. Eu ainda tinha uma expectativa que ele pudesse fazer uma divisão nas Copas, um goleiro e no Brasileiro outro, mas eu acho que nesse momento nem essa alternativa ele tem. Ele vai ter que manter o Hugo Souza e o Neneca e o Diego Alves vai ter que esperar o momento certo. Talvez o Flamengo até fazer negócio com o César. O César vai querer jogar também. Sobre o jogo, você e o Grafite disseram ao longo da transmissão que nem foi uma partida brilhante do Flamengo, mas foi o suficiente para ser melhor e merecer, né? O Flamengo foi bem melhor que o Atlético no primeiro tempo. Acho que no jogo, no geral, o Flamengo fez uma atuação nota 6. O primeiro tempo foi melhor, fez 1-0, poderia ter feito mais. O Atlético muito tímido no primeiro tempo, muito à mercê do controle de jogo do Flamengo. O Flamengo nem fazia um grande jogo, mas foi suficiente no ritmo do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro de novo jogando bem. O Santos saiu mal do gol, facilitou ainda a vida do ataque do Flamengo. O Bruno Henrique fez o gol no rebote, eram 19 minutos. Aí o primeiro tempo terminou assim, o Flamengo
tentando aumentar, mas sem forçar muito, e o Atlético tentando equilibrar o jogo, mas errando demais, sem força ofensiva. No segundo tempo, nem trocou peças o Paulo Tuori e o Atlético voltou melhor. Adiantou a marcação, a bola começou a passar mais pelo Cittadini, o Reinaldo aparecendo bem também, o Nicão pelo lado direito, os laterais passavam, o Eric, que é volante, jogando pelo lado direito, o próprio Márcio Azevedo pelo lado esquerdo, e o Atlético foi para a pressão, criou muitas chances e aí começou a aparecer. Teve o lance do pênalti, foi um bom primeiro tempo do Atlético, talvez o melhor momento do Atlético nessa série de 9 jogos sem vitória. Agora não aproveitou as oportunidades, o Flamengo também poderia ter aumentado o placar em alguns lances de contra-ataque. Acho que o Pedro hoje estava muito ansioso para fazer gol, desperdiçou algumas jogadas, em alguns momentos até com certo egoísmo. Bruno Henrique também definiu mal algumas bolas, o Vitinho muito mal no jogo, foi substituído. Enfim, foi um jogo protocolar do Flamengo, com algumas substituições, o Gerson não entrou no jogo. Agora, suficiente para ganhar no Atlético, que está muito, como disse o Nicão no final do jogo, muito desgovernado, num momento muito ruim, muito sem confiança. Ele acha, mesmo com a derrota, o time pode ter recuperado a confiança para o jogo da volta no Maracanã. Mas eu, sinceramente, achava que o Atlético perderia até de forma mais contundente do Flamengo. Eu esperava a vitória do Flamengo, mas o desempenho do Atlético foi acima do esperado. E o Flamengo, por mais que tenha vencido, jogou abaixo do que pode. Atlético chega a 9 jogos sem vitória, com 3 derrotas seguidas em casa. É muita coisa para quem se notabilizou por ser forte na Arena da Baixada. Com o público, né? Com o público. Aliás, o PC, a Rafa, a Karine, eu não sei se vocês acham que o público tem influência. E não sei se vocês repararam que nem o mandante venceu até aqui. Sim, a gente falou isso no início. Eu já respondi. Não acho que o Lédio, eu acho que não. O que você acha mesmo? Eu acho que todos os visitantes que conseguiram bons resultados são melhores ou pelo menos iguais ao time anfitrião. Por exemplo, vamos fazer por eliminação. Santos e Ceará. O Santos é tão melhor que o Ceará? É 0-0. Santos e Ceará é algum resultado inesperado? Não. Mais com a expulsão do Lucas Veríssimo. Pois é. O Flamengo é muito melhor que o Atlético Paranaense. O Inter é muito melhor que o Atlético Goianiense. O São Paulo e Fortaleza foi aquela epopeia que todo mundo viu. Botafogo e Cuiabá. Eu ontem mesmo falei, não está na área antes do programa. Eu não vejo favoritismo para o Botafogo. O Cuiabá está sem 11. O Botafogo está com o quê? Então, enfim, o Botafogo ainda fez aquela atuação pavorosa. Então, na verdade, o Corinthians contra o América Mineiro, o Ricardinho já explicou tudo aí antes. Eu não via favoritismo nenhum também no Corinthians. Eu acho que são resultados normais. Poderia o Corinthians ter vencido o América, agora... Lédio. Eu, sinceramente, acho que está tudo dentro do protocolo. Fala, PC. Não, eu concordo com o Lédio que são resultados normais. Eu só entendo que nós temos em atividade no futebol brasileiro um determinado perfil de jogador que ele precisa do incentivo da torcida. Isso é determinante para um resultado? Não, não é determinante para um resultado. Mas muitas vezes influencia o rendimento dele. E esse jogador, quando ele não tem isso, quando ele olha para as arquibancadas vazias, é aquela velha história. Por que durante muito tempo no futebol brasileiro imperou aquele técnico que era mais motivacional do que estratégico? Racionalmente falando, você vai chegar e falar assim, mas para que o cara precisa dizer que hoje nós temos que ganhar, que ganhar, que ganhar, que ganhar? No caso do futebol brasileiro, uma época isso vigorou, porque era isso que era mais importante e alguns técnicos até ganharam mais visibilidade por terem esse atributo de serem motivadores, mais do que estrategistas. Hoje nós vivemos um período diferente. Mas acho que ainda, embora não seja determinante para resultado, a voz das arquibancadas, muitas vezes ela influencia no desempenho de um jogador e até de um time. Não que ele vá ganhar o jogo, mas eu entendo que influencia. Agora, que o Lédio tem razão, que os resultados, todos os resultados acontecidos até agora, nenhum deles foi surpreendente. Com certeza ter a torcida dentro do estádio motiva, mexe também com o psicológico da equipe. E nesse momento que a gente está sem público, parece que tudo mais equilibrado. Tem aquele silêncio em que um escuta o outro, mas não tem a torcida ali fazendo aquela pressão em cima. O ambiente de jogo tem a sua parcela. Mas a gente pode falar, por exemplo, que a vantagem de jogar em casa não passa só pela presença do torcedor. Passa, inclusive, pelo hábito. De conhecer o local muito bem. Conhecer aonde você joga, aonde você tem um costume de estar sempre competindo. E isso não se vê também. Então, assim, eu entendo o que o PC fala e concordo sobre a questão do jogador que sente muito que é um ambiente de jogo completamente distinto, né? É um ambiente estéril, um ambiente
que não parece em nada o que é o jogo de futebol com torcida, mas eu ainda vou na sequência de que são confrontos que estariam em aberto qualquer que fosse a situação. Acho que uma coisa não exclui a outra nesse sentido, porque são trabalhos que não falam para entregar uma superioridade dessas equipes que foram mandantes nos jogos que a gente está debatendo de Copa do Brasil. Porque o confronto fica equilibrado. Porque, por exemplo, o PC tem razão, mas veja bem, o Belético, que trabalhou com a gente aqui, ele dizia que ele nem jogou na Arena da Baixada, mas uma vez eu estava com ele lá na Arena da Baixada, ele olhou para o estádio estava vazio ainda, sabe, quando a gente chegar no estádio 6 horas antes do jogo. Aí a gente estava lá com o estádio vazio, aí o Belético falou, cara, esse estádio aqui é vertical, acho que foi até na Copa do Mundo. Esse é o estádio que mais assusta o jogador no Brasil, é a opinião dele, porque é um estádio vertical, cheio, ele assusta, o jogador se incomoda aqui dentro. Pela acústica, por ser fechado, tem um eco. E eu fiquei com isso na cabeça. E certamente, com o público, o Atlético talvez rendesse mais. Só que ele vai jogar contra o Flamengo também sem público no Maracanã. O Flamengo também renderia muito mais semana que vem com 70 mil pessoas no Maracanã, que seria o público. 60, 70 mil pessoas. E também o Flamengo não vai ter ninguém. Eu acho que atrapalha para todo mundo, mas em alguns casos, essa questão do público, eu acho que ela é mais forte. Eu acho que no caso de Flamengo, Atlético Paranaense é bem... Botar na balança? O trabalho do Atlético é mais imperativo para o momento ruim e para os jogos ruins em casa do que a ausência do torcedor. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para eles. Então é só esperar passar... pandemia, chegou a vacina, o time vai voltar a ganhar em casa. Não. Se fosse o trabalho desse ano, cheio de gente na arquibancada, ia estar tropeçando em casa da mesma forma. A minha atrapalha, viu, Karine? Sinto uma falta de uma arquibancada cheia. Eu queria estar lá, não queria estar aqui no estúdio, não. Mas, enfim, é o que temos e a gente precisa se cuidar. Mas atrapalha, acho que para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo perde nessa história. Tá com saudade daquele engarrafamento, né, meu filho? Eu tô morrendo. Aliás, a primeira vez que eu puder, eu vou chegar 6 horas antes para matar a saudade. Com certeza. PC, só uma coisa antes, que a gente estava falando em relação ao Hugo Neneca, né? A gente chama carinhosamente ele assim. E o Domi falou sobre os goleiros. Então eu vou colocar aqui, pedir para a produção colocar já no ar, depois o PC fala rapidinho. Vamos lá. Temos a sorte no Flamengo de ter 4 goleiros, não só 2, que quando precisamos que joguem são excelentes, não? Eu quero lembrar que, por exemplo, o Gabriel jogou uma sequência de 5 jogos e ganhamos todo, não? Eu decidi trocar por o César. O César também jogou bem. Agora o Hugo está jogando bem. Mas tem que saber que o Diego está voltando agora nos treinamentos. Estuvo machucado, também estava com Covid e agora está treinando. Já falamos também com eles, com os goleiros, vamos a falar novamente com eles. Mas o mais importante agora mesmo é estar focados no próximo jogo. Vamos a ver o que acontece, mas o importante é que no elenco temos 4 goleiros muito bons e podem jogar todos. Temos Copa, temos Brasileirão, temos Libertadores, temos muitos jogos. Quando você está no CT, ao final está olhando como treinam, como estão, pouco a pouco. Agora, o mais importante é que o time, a posição de goleiro, temos 4 excelentes goleiros. Vou passar então a palavra para você. Só em cima do Domi, eu prometo ser rápido, e para não ficar como um duelo, porque hoje a gente fala de as pessoas entendem que a gente está excluindo o outro, né? Polarizou tudo. Quando ele pega o pênalti, o Diego Alves comemora como se fosse um gol. Então, assim, aparentemente não há problema de ambiente entre os goleiros na disputa pela posição. E o César vai dar um abraço no Neneca quando acaba o jogo. Então, assim, é uma questão do Domi. Eles continuam trabalhando, todo mundo quer jogar, só um é titular. Ou pode haver, a partir de agora, um revezamento
devido a, né, por competição, um joga o Brasileirão, outro joga as Copas, ou um joga o Brasileirão e a Libertadores, outro joga a Copa do Brasil, enfim. Mas aparentemente o ambiente entre eles é o melhor possível. Isso é ótimo. O Thiago Ribeiro, nosso repórter, registrou hoje na beira do campo. Isso é ótimo mesmo, Claro. apesar de ser um goleiro, claro, se tem esse ambiente também já ajuda. Claro. Ajuda no psicológico, ajuda nos resultados. PC, agora sim você. Não, é que eu ia falar antes, é que tem muito jogador também que deve estar adorando, depois que o seu time é derrotado, não ter torcida, porque a saída do estádio é mais tranquila. Agora, em relação ao Domi, a resposta é diplomática, ela evita qualquer tipo de atrito, mas ele deixa aberta a possibilidade de utilizar esses dois goleiros em competições distintas. A gente não pode esquecer que ele tem uma formação europeia, e na Europa isso é muito comum, você utiliza um goleiro em Copa e você utiliza outro goleiro no campeonato. Então não me surpreenderei se por acaso no Flamengo isso acontecer. Agora vou ter que me despedir já de vocês, ponto final. Ótimo troca para vocês. O papo passou rápido, né, Lédio? Pô, foi muito rápido. Impressionante. O Lédio, ele gosta de ficar nessa poltrona.